Fala fofos e fofas, e hoje nós vamos fazer um pequeno passeio por 3 documentos que regularizam a educação infantil no Brasil: a Constituição de 1988, as Leis de Diretrizes e Base e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. A Constituição Federal de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil. Ela vai tratar da educação do artigo 205 ao 214. No artigo 205, ela vai dizer que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já no artigo 208, ela vai dizer que é dever do Estado essa educação. E no inciso 4º, ela vai dizer que a educação infantil será promovida em creches e pré-escolas com crianças de até 5 anos de idade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB 9394/96, é a legislação que regulamenta o sistema educacional público e privado do Brasil na educação básica e no ensino superior. Ela vai reunir as principais orientações para a educação nacional, vai regulamentar os sistemas educacionais de ensino e vai reafirmar o direito da educação que nós vimos lá na Constituição. Ela também vai definir responsabilidade em regime de colaboração com União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Na LDB, a educação infantil ela está no artigo 29 e vai até o 31. Ela vai dizer que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. O artigo 30 vai dizer que a educação infantil é oferecida em creches de 0 a 3 anos e na pré-escola de 4 até 5 anos. No artigo 31, ela vai dizer que a educação será organizada de acordo com algumas regras, como a avaliação mediante ao acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o ensino fundamental. Vai dizer também que a carga horária mínima anual é de 800 horas, distribuída por, no mínimo, 200 dias de trabalho educacional. Ela vai dizer também que o atendimento à criança é de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Outra coisa importante para a gente atentar é o controle de frequência pela instituição de educação na pré-escola. É exigido frequência mínima de 60% do total de horas. Então a criança tem que ter aí 60% do total de horas de presença na escola, de trabalho realizado. E agora nós vamos falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que tem origem na LDB. As DCNs sistematizam os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidas na Constituição, na LDB e nos demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuem para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco sujeitos que dão vida ao currículo escolar. E dentro da DCN, nós vamos ter a DCNEI. Ela vai reafirmar que a educação básica deve ser de qualidade e um direito assegurado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança. Ela tem como objetivo estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Ela também vai orientar as políticas e elaboração do planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares da educação infantil. Ela vai reafirmar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e será oferecida em creches e pré-escolas. E também
tem a finalidade de educar e cuidar crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial. Ela também vai dizer que é dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisitos de seleção. Para as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a criança é sujeito histórico e de direito que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Ela também vai falar sobre o currículo e ela vai dizer que o currículo é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes da criança com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a prover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Ela vai falar também das propostas pedagógicas ou projeto político pedagógico, que é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educadas e cuidadas, e elaborado num processo coletivo com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil irão dizer que é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorre a matrícula. E ela vai dizer também que essas vagas elas têm que ser oferecidas perto da residência da criança. E aí nós vamos ter os princípios que regem as propostas da educação infantil. E aí ela vai dizer que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Concepção da proposta pedagógica, que deve garantir que se cumpra plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. E eu separei 3 aí que eu acho pertinente para a gente da área, que é possibilitar a convivência entre crianças e adultos e criança quanto à ampliação dos seus saberes e seus conhecimentos de diferentes natureza. Ela vai falar também que nós devemos promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso de bens culturais e as possibilidades de vivências da infância. Então, nós quando estivermos dando as nossas aulas aí, devemos aí prestar bem atenção nesse quesito para tentar trazer o máximo de vivência para as nossas atividades que promova aí essa igualdade de oportunidade. Também ela vai falar que devemos construir novas formas de sociabilidade e sustentabilidade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento das relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Então, também aí, nós como professores de música ou da pedagogia, devemos prestar aí atenção nesse quesito. O trabalho lúdico ele é muito importante, então dá para a gente trabalhar essa subjetividade também aí com a questão da sustentabilidade. Podemos transformar aí os materiais recicláveis em instrumentos musicais, em brinquedos sonoros, trabalhar também essa questão ética dentro de sala de aula, trazendo as cantigas de roda também, que falam aí nessa questão regional, na questão linguística, a diferença das cantigas de roda que podem, dependendo da sua região, se modificar, e isso é bem pertinente para a gente. Os objetivos das propostas pedagógicas. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso ao processo de apropriação, renovação e articulação do seu conhecimento, das suas aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira
a convivência e a interação com outras crianças. Então aí nós podemos aí nas horas de atividades que nós vamos fazer com canções, com brincadeiras, jogos cantados, também dá para a gente trabalhar essa proposta, né, de diferentes línguas e também essa questão de respeito, né, dignidade, a brincadeira ali, na convivência e na interação com outras crianças. Nós vamos falar agora da organização de espaço, de tempo e materiais, né? Para a efetivação de seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que nós vamos ver agora, né? Então ela vai dizer que a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo, né? Então, muito se fala da educação tendo esse cuidado com a criança, né? É algo indissociável, não é só educar, também é uma forma de educação o cuidado com a criança. E aí ela vai falar também das indivisibilidades, das dimensões expressivas, motoras, cognitivas, linguísticas, estéticas, culturais, éticas. E aí nós podemos integrar nas nossas atividades todas essas dimensões, né, com jogos cantados, canções que falam de afetividade, também de trabalhos manuais, né, de manipulação de instrumento ali, desenvolver o cognitivo, também nos jogos cantados podemos desenvolver isso. A questão estética cultural que podemos trazer também nas cantigas de roda. E aí, outro que eu separei foi o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promover interações entre crianças de mesma idade e também com idades diferentes, né? Nós temos que ter um cuidado aí de, na hora de desenvolvermos nossas atividades, fazer essa promoção, né? Tanto da criança com a mesma idade, quanto crianças com idades diferentes. A música, ela nos dá essa oportunidade de nós fazermos essa interação. Nós podemos pegar canções e dividir as canções, né, de acordo com a faixa etária, de acordo com o desenvolvimento de cada criança, desenvolver temas rítmicos para cada criança e aí trabalhar nossas canções ou a nossa execução aí de algum tema musical. Ela também vai trazer sobre os deslocamentos e movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos. Nós aí podemos trabalhar esse desenvolvimento na quadra da escola ou no jardim com atividades de corpo e movimento. Ela também vai falar sobre a acessibilidade de espaços, materiais, objetos e brinquedos, né? E instruções para as crianças com deficiência, né? Transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Então, quando a gente leva alguma brincadeira ou alguma atividade, nós temos que ter cuidado na hora de transmitir essas informações, porque nós temos uma sala diversa e também ter a percepção que esse material ou esse instrumento ele está realmente adaptado a essas crianças. É interessante ressaltar a apropriação pelas crianças das contribuições históricas, culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. O nosso país ele tem aí dimensões continentais. Então, essas dimensões continentais, elas também absorveram vários povos. Então, nós temos uma diversificação cultural muito grande. Volto a dizer, a cantiga de roda, ela é interessante porque ela vai falar da história, né, de um povo de um modo geral, e cada um aí deixou um pouquinho da sua história dentro dessas canções. E agora, para encerrar esse pequeno passeio que nós fizemos por alguns documentos que regem a educação brasileira, nós vamos falar um pouco das práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular de educação infantil, e elas têm como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Então ela vai falar que a gente deve promover o conhecimento de si e de mundo por meio da ampliação das experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitam movimentação ampla, expressões da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos das crianças. Então a música também, ela traz muito essas atividades aí, que nós vamos trabalhar com a parte sensorial, a parte
corporal da criança através das cantigas, através dos jogos cantados. Ela vai falar também que nós devemos favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressões, gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Dentro da própria música, nós podemos trabalhar essas expressões gestual e também estimular a questão verbal e dramática, né? Através das cantigas, através dos jogos, através do teatro musical. Ela diz também que nós devemos possibilitar às crianças experiências narrativas de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. E dentro da educação musical, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito é a contação de história, que favorece aí a imersão da criança nesse gênero textual, escrito ou oral. Então vai dar suporte também a esse entendimento. Ela vai falar também que nós devemos criar, em contextos significativos para a criança, relações de quantidades, medidas, forma e orientação de espaço. Trazendo aí novamente a riquíssima cantiga de roda. Tem várias cantigas de roda que vai tratar das questões numéricas e também de espaço, de tempo. Então também as cantigas de roda servem aí para trabalhar essas orientações. Ela diz também que nós devemos ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas, nas próprias apresentações que dá para se trabalhar em turma, na classe, né? Fazer com que a criança componha algum ritmo ali e apresente para os seus colegas, é uma forma de fazer com que ela participe, né? A própria interação da criança com o objeto também faz com que ela participe desse processo, né, de ampliar essa confiança, né? Nós devemos também possibilitar situações de aprendizagens mediadas para a elaboração da autonomia da criança nas ações de cuidado pessoal, organização, saúde e bem-estar. Novamente, cantigas de roda também tem músicas que contribuem para esse desenvolvimento. E também vai dizer que nós devemos possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças, outros grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade. Ela diz que nós devemos incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indignação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico, social e ao tempo e à natureza. Uma atividade que dá para você trabalhar isso é a construção do instrumento. Ela vai ali se questionar como aquele instrumento é feito, como você pode fazer de outra maneira. Também na contação de história, você pode fazer essa relação de tempo, do espaço, da natureza, do mundo físico, do mundo social. E aí, uma bela contação de história dá para fazer isso. E aí, por último, que eu enumerei aqui, que eu achei importante, a gente deve propiciar a interação e o conhecimento das crianças das diversas tradições culturais brasileiras. E aí nós temos uma gama de conhecimento a ser trabalhado, né? Vendo que o nosso país tem dimensões continentais, então no Nordeste nós temos uma cultura, no Centro-Oeste nós temos outra, no Sudeste nós temos outra. O próprio São João, ele é trabalhado de formas diferentes, de realidades e perspectivas diferentes. O boi também, que é uma característica aqui do Nordeste, mas também do Pará, é trabalhado de formas diferentes em cada região. Aí vai agregar os seus costumes e as suas tradições. Pessoal, quem gostou, se inscreve no canal, deixa seu joinha ou indica esse vídeo para algum amigo. Tchau!